Olá, para você que está acompanhando a programação da Rádio Defensoria, está no ar o programa A História Contada por Nós, uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Na apresentação, eu, professora Antônia Pedrosa. E na minha companhia tenho a honra de receber uma convidada nesse dia tão significativo para a sociedade, né? Dia do professor, dia da professora, a Stephanie Muniz Araújo, que também é professora da rede estadual, é graduada em História, mestra em Educação do Ensino de História, Prof. História, da UFRR, e, como eu já falei, é minha colega de trabalho, professora da Educação Básica. Stephanie, seja muito bem-vinda. É importante ressaltar que o programa A História Contada por Nós tem o objetivo de gerar protagonismo e visibilidade às chamadas minorias, que possuem suas vozes silenciadas e sem a oportunidade de ocupar espaços em que sua fala seja validada, assim como ser um lugar em que possamos conhecer o que tem sido feito em prol da igualdade racial, da inclusão, do combate ao racismo e de qualquer tipo de preconceito, não apenas em datas específicas. Também não podemos esquecer de agradecer ao defensor público, Oleno Matos, por propiciar esse momento e esse espaço tão importante. Lembrando que você pode acompanhar nas plataformas, né, da Defensoria e também compartilhar. Vai contribuir com a pauta do dia. Seja muito bem-vinda, Stephanie, mais uma vez à História Contada por Nós. Olá a todas as pessoas que não estão nos ouvindo nesse momento. Eu agradeço a Antônia por esse espaço, né, tão significativo no dia de hoje, né, dia 15 de outubro, dia da professora, dia do professor, e estar aqui, né, nesse programa, nesse quadro chamado A História Contada por Nós, Luta e Ancestralidade. É muito significativo. Antônia, muito, muito, muito obrigada. Stephanie, eu estou muito feliz. Então, hoje é 15 de outubro, como eu já falei, é dia do professor, dia da professora. É um dia muito significativo para toda a sociedade. Toda a sociedade reconhece que esse profissional é muito importante para a emancipação de um povo, para que tenhamos cidadãos, né, conscientes de seus direitos. E o educador, ele tem esse papel, né, na formação integral dos sujeitos. E eu acho que, como eu falei para você, ao fazer o convite, é um dia especial. Você é uma professora que vem tendo um destaque na sua atuação enquanto docente, acreditando, né, que o professor e a professora podem sim e fazem a diferença na vida de muitas pessoas, né? E, Stephanie, você foi premiada, né? Foi uma das vencedoras de um prêmio a nível nacional. A gente vai falar também sobre isso. Vamos falar também da sua atuação como vice-coordenadora do Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais. A gente quer saber tudo, né? Sobre essas questões. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a atuação do Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais. Qual é a importância, como que esse laboratório tem atuado junto aos professores de História e como que reflete no ensino de História nas escolas? Bom, Antônia, o LABED, né, o nosso Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais, ele é um querido, vamos dizer assim, né? E se a gente fosse falar só sobre ele, daria um programa inteiro. Mas, assim, para a gente entender um pouco da atuação do LABED, ele tem um projeto guarda-chuva, né? Então, nós estamos atuando ali em várias frentes. Como você disse, eu sou a vice-coordenadora. Nós temos na coordenação a professora Marcela Albani, que nós duas, claro, junto com várias outras pessoas, a gente dá vida a esse laboratório.
E o laboratório, ele tem atuado em várias frentes. Então, nós temos a página, né, do Instagram, que a gente faz a divulgação de vários eventos, seja na área de ensino de história, seja especialmente aquilo que tem se produzido dentro das escolas. A gente também tem um grupo de pesquisa, que a gente se reúne uma vez ao mês para fazer, né, o estudo de várias temáticas. E nesse momento a gente também está com um projeto chamado Jovens Pesquisadores. Então essas pesquisadoras e esses pesquisadores cada vez mais vêm mostrando o que eles estão fazendo, né, dentro dos seus campos de pesquisa. Então nós tivemos recentemente falando sobre a temática afro, a gente teve também a temática indígena, a gente tem várias outras temáticas que são temáticas que elas são de acordo com aquilo que o nosso público ele quer ver ali em debate. Então nós temos chamado aí essas pessoas que estão cada vez mais pesquisando sobre o tema e estão diretamente ligados ao nosso grupo de pesquisa, ou são pessoas que têm afinidade, sempre fazendo esse leque da nossa região aqui de Roraima, da Amazônia, com outras regiões do país. Então, o laboratório, ele também serve para a gente entender aquilo que tem gerado dentro das escolas outros tipos de debate. Então, a gente tem parcerias com o PIBID, a gente tem parceria com outras frentes, né, do ensino de história. Então, todos aqueles que quiserem chegar junto, é só acessar as redes, né? Nós temos um canal no YouTube, nós temos um canal no Instagram e a gente também tem várias outras coisas que o laboratório ele tem feito. E a gente vai fazer um evento alusivo ao nosso 1 ano de laboratório. Então, em breve vai estar aí nas redes para quem quiser participar. Então, vai ter oficina, vai ter minicurso, vai ter palestra, vai ter muita coisa interessante para todas as pessoas que tenham interesse em ensino de história e também em ensino de história digital. Stephanie, e quem participa desse laboratório? São estudantes de graduação, estudantes de ensino médio? Fala para a gente um pouco mais. Eu ouvi, fiquei interessada e gostaria de fazer parte do laboratório. Qual o pré-requisito? Perfeito. Olha só, o laboratório ele é para todas as pessoas. Hoje nós temos estudantes de graduação, nós temos mestrandos, nós temos mestres, nós temos egressos do Prof. História, né, que é o meu caso, professores da educação básica, que também é o meu caso. Mas assim, o nosso sonho mesmo é que as crianças, os jovens que estão na educação básica, né, o estudante do ensino médio, aquele que tem afinidade, que queiram estudar com a gente, ele possa estar junto. Nesse momento ainda não temos, a gente ainda não conseguiu, né, atingir esse público. Como eu disse, né, o nosso laboratório ele é super recente, tem aí 1 ano, então a gente está nesse momento de experimentações também. Então, o nosso grupo de pesquisa, ele tem dado muito certo. A gente tem um caderno, por exemplo, que a gente registra todas as nossas, tudo aquilo que a gente tem produzido. Então, sempre tem uma pergunta geradora e todas aquelas pessoas que se sintam à vontade, elas podem contribuir. E ali vira um caderno mesmo de memórias. Então, a gente já tem essa memória de 1 ano do nosso laboratório, do nosso grupo de pesquisa e quem sabe aí, em breve, a gente tem os estudantes também da educação básica. 1 ano de muito trabalho, de muita entrega, né, para a sociedade, para a comunidade acadêmica. Acho que é muito importante falar sobre a pesquisa, sobre a extensão, né, incentivar esses estudantes do ensino médio a serem pesquisadores, que nada mais é do que aprofundar algumas questões que fazem parte das suas realidades, né, fundamentada com subsídios que sustentem o diálogo, o debate. É muito importante. Parabéns pelo trabalho. Exato. E assim, uma coisa que é bem interessante é que você vê, né? Eu sendo professora da educação básica, a professora Marcela sendo a professora da educação superior, a gente tem cada vez mais buscado que os professores da educação básica estejam juntos. A universidade, ela não vem com aquela premissa de muitas pessoas acharem que ela está mandando, está produzindo. Não, nós professores da educação básica, a gente produz tanto conhecimento, às vezes até mais do que as pessoas que estão lá na universidade, né? Então, é uma troca muito interessante, é uma troca muito bacana. E o professor da educação básica que quiser chegar junto, quem quiser continuar a estudar, a gente está ali aberto para trocas o tempo inteiro. Então,
a ideia desse grupo, né, do LABED, que a gente fala que o LABED ele é um grande grupo, não só o grupo de pesquisa, que eu estou focando bastante o grupo de pesquisa, mas a gente tem várias outras atuações. Às vezes a gente fica na educação básica um pouco, vamos dizer assim, isolados, né? A gente não tem outras trocas, a não ser com os colegas ali da sala de aula, na sala de professores, e às vezes não sabe por onde começar, não tem um grupo de pesquisa, um apoio. Então o LABED, ele vem também com esse objetivo. Ali você encontra um espaço onde você pode, sim, fazer essa troca de ideias com outras pessoas que são de outras gerações. Então, é muito bacana, às vezes, fazer uma troca com um colega que ainda está na graduação, mas que tem uma visão que, opa, eu não tinha pensado nisso antes. Então, essas trocas, elas têm acontecido de uma maneira muito bacana, muito interessante. Stephanie, aí você falou uma coisa que é muito importante, porque a sala de aula é um laboratório. Então, nós que somos professores da educação básica, né? E aí nós temos vários exemplos de professoras e professores que desenvolvem ótimos, né, projetos, que fazem um trabalho de excelência, mas que muitas vezes são tomados e tomadas por tantas atribuições que não param um pouco para refletir sobre a importância, né, da pós-graduação. Às vezes tem o desejo de fazer uma pós, né, cursar um mestrado, um doutorado. E aí, por onde começar? O laboratório seria uma boa opção, né? Porque já começa ali a fazer parte de um grupo de pesquisa, começa a se integrar naquele grupo, e vai facilitar, né, a vida, Stephanie? Exatamente. O que a maioria das pessoas talvez não entenda é que nós, professores da educação básica, a gente é pesquisador o tempo todo. Para você produzir uma aula, você não tira assim, vozes da minha cabeça. Não, eu preciso ir atrás de alguém para subsidiar aquilo que eu estou falando. Eu preciso pesquisar para levar para o meu aluno aquele problema, né, vamos dizer assim, a ser resolvido dentro da sala de aula. E o LABED, ele vem com essa inquietação também. Então, por exemplo, eu vou trabalhar, sei lá, sobre temática indígena, que é uma coisa assim que me interessa bastante. A gente tem material, né, que tem nas nossas lives, que tem entrevista, que tem várias coisas. Inclusive, o laboratório, ele disponibiliza alguns materiais como planos de aula, né, de coisas que o laboratório ele tem produzido mesmo junto aos professores. Então, a gente tem as meninas da graduação, né, que foi até a Escola São José. Elas levaram uma oficina, elas fizeram junto com os alunos e estão fazendo reflexões a partir dessa oficina. Então, essa oficina, o plano de aula já está disponível lá no nosso Drive. Se você vai entrar lá no nosso Instagram, que eu vou deixar ele depois para você disponibilizar para quem, né, estiver ouvindo e quiser depois conhecer um pouco do nosso trabalho, lá fica disponível tudo aquilo que é produzido. Às vezes, capítulo de livro, lives, entrevistas, enfim, outros materiais que as pessoas possam, né, se inspirar e, quem sabe, né, chegar junto com o laboratório. A gente adora uma parceria, adora um desafio. Claro que às vezes falta um pouco de pernas para fazer tudo que a gente almeja, mas é isso. O laboratório é experimentação, é mão na massa, é estar junto da escola. E, assim, ressaltar também um trabalho belíssimo que os nossos bolsistas, né, eles têm feito. A gente tem bolsistas da universidade. Nós temos um trabalho maravilhoso que é feito com os Reels, né, que são os recortes, que, assim, tem sido também um objeto de estudo maravilhoso. Então, a gente tem aí os meninos e as meninas, né, que têm produzido cada vez mais nesse campo do digital, né? Então, o nosso laboratório, como a gente diz, a gente passaria um bom tempo aqui falando sobre ele. São muitas questões, né, inquietantes, interessantes. Mas, Stephanie, todas as informações foram essenciais. Eu acho que quem vai ouvir vai sim procurar, vai buscar o Instagram, vai buscar o material, porque é tudo muito importante. Mas eu queria falar com você, aproveitar para falar sobre o projeto, né, que você inscreveu para o prêmio do CERT e qual foi a temática do projeto. Eu quero que você fale para a gente qual a motivação,
desse projeto e como que foi, né, ser premiada, o estado de Roraima pela primeira vez ter esse prêmio, trazer esse prêmio para Roraima. Acho que é muito significativo e a gente fica muito feliz. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre o projeto As Mulheres que Fazem História, mas não estão nos livros de história, e falar sobre a inscrição do projeto, esse processo e como foi ganhar esse prêmio, né, para você. Antônia, eu acho que esse projeto, assim, primeiro que eu sempre, quando eu começo a falar desse projeto, eu sempre digo assim, olha, é a Stephanie que está aqui, mas são muitas outras pessoas que compartilharam, que fizeram parte, que estão não só nos bastidores, elas estão junto o tempo inteiro, né? Inclusive, antes de falar especificamente, né, como desenvolver o projeto e tudo, quando eu viajei, porque a premiação ela aconteceu em São Paulo, né, no finalzinho do mês passado, e infelizmente eu fui sozinha, né? Fui sozinha no sentido presença física, porque o tempo inteiro eu estava em contato com outras pessoas. E no dia que foi anunciado a premiação, eu nunca esqueço, assim, era tão forte comigo que eu sentia a presença de todas as outras mulheres que me formaram, todas as outras mulheres que estão por trás desse projeto, por todas as mulheres que foram necessárias para que a gente pudesse estar aqui, para que a Antônia fosse Antônia hoje, para que Stephanie fosse Stephanie hoje. A gente tem toda a nossa ancestralidade carregando, né, a gente para chegar até aqui. Então, esse projeto, quando ele começa, porque assim, tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porém. Então, para falar desse projeto, tem que voltar em 2022, só para você ter uma ideia. E formação de professor, de novo, com formação de professores. Porque na época, a professora Giane era a coordenadora da minha escola, gestora da minha escola, da Escola São José, e tinha a professora Virgínia, que ela atuava ali na formação, né, dos professores. E aí, vinha de um ano inteiro, de todos os encontros pedagógicos, a gente ter uma formação, né, específica e tal. E, como sempre, tinha uma tarefa para fazer. A gente adora fazer tarefa para os alunos, mas a gente não gosta que passem tarefas para a gente, né? E aí, a gente tinha levado uma tarefa para casa. E nessa tarefa para casa, o meu grupo não fez o trabalho. Antônia do céu, na hora, ele falou assim, Stephanie, te vira e faz. Aí eu falei, gente, mas como é que eu vou fazer isso? E o trabalho era assim... Como você juntar a interdisciplinaridade, né, e o engajamento familiar. Eu falei, gente, como é que eu vou resolver isso? Meu Deus, não sei. E o professor, que é professor, eu, pelo menos particularmente, gosto muito de ler. E eu estava lendo um livro chamado Mulheres que Revolucionaram a História do Brasil, alguma coisa nesse sentido, Mulheres Extraordinárias, alguma coisa assim que eu não lembro agora. E esse livro, ele contava basicamente história de mulheres que não aparecem nos livros didáticos, de história especificamente, né? E ali eu conheci um monte de mulher, alguma que a gente já tinha ouvido aqui e ali, mas nunca tem dado uma ênfase maior. E eu falei, gente, vamos lá. Fiquei pensando, chegou a hora do meu grupo apresentar e dali eu bolei uma coisinha na hora. Eu falei, olha, a gente tinha pensado assim, a gente nada, né? Na verdade, foi ali naquele momento. Então, assim, ali surge o projeto Mulheres que Fazem História, mas não estão nos livros de história. O que eu pensei? Eu queria que meus alunos conhecessem também aquelas mulheres que eu estava lendo naquele livro, mas eu também queria que eles contassem um pouco das histórias das famílias dele, das mulheres das famílias. Como eu ia fazer isso? Não sabia. Ali foi o momento que surgiu. Falei, cara, mas depois eu fiquei pensando, falei, vou colocar esse negócio em prática. Isso era final de 2022. O legal é que foi lançado o edital do PIBID, concorri, aí me tornei supervisora do PIBID, recebi 10 maravilhosos PIBIDianos e começamos o ano de 2023. Então, a gente começou a pensar esse projeto num passo a passo, como seria. E assim, eu sempre falei para os PIBIDianos e para as PIBIDianas, esse projeto ele ia acontecer de um jeito ou de outro. Só que com eles se tornou muito mais fácil para mim, se tornou muito mais leve em muitos aspectos, porque eu tinha com quem conversar dia a dia sobre a sala de aula, sobre cada uma das alunas e dos alunos que estavam ali. Então, o projeto ele surge assim.
Então, foram 5 turmas de 7º ano. Cada aluna e cada aluno escolheu uma mulher para contar a história lá na sua família. Então, tinha as avós, as tias, as madrinhas, enfim. Eles escolhiam uma dessas mulheres, ao mesmo tempo que dentro do conteúdo, né, do currículo, né, a gente tinha o conhecimento maior sobre o papel o papel das mulheres dentro da sociedade. Então, se eu estava estudando o período, sei lá, da expansão marítima... Onde que estavam as mulheres? Porque o livro didático, ele não traz isso. Não retrata, Não né? retrata. Se ele vai tratar... Há uma invisibilidade muito grande das mulheres ao longo de toda a história. De toda a história. Tanto que eu fiz esse exercício com os alunos. Eles pegaram o livro didático e eles vão procurar ali. Quantas vezes as mulheres apareciam? E que mulheres são essas? E você sabe muito bem que muitas vezes quando vai aparecer a mulher negra, qual é a visão que se tem? A mulher negra que é escravizada, é sempre nessa condição. E eu não queria mostrar isso para meus alunos, eu queria mostrar que as mulheres, né, elas iam muito além daquilo. Então, dentro do conteúdo, ao mesmo tempo que a gente trabalhava o projeto, a gente estava fazendo esse recorte, a gente fazia essa interseccionalidade entre todas as coisas que nós estávamos vendo. Então, foi um projeto trabalhado de março de 2023 até novembro de 2023. Então, foi um ano intenso, de muitas e muitas trocas, né, com as alunas e os alunos, com os pibitianos, com as outras supervisoras, porque, como eu te disse, ele é um projeto imenso e eu nunca, jamais conseguiria sozinha. Então, a professora Cleicimar, a professora Adriana, a professora Marcela, elas foram, assim, primordiais, né, nessas trocas, porque você sabe que as angústias, elas são muito grandes quando a gente está na sala de aula, e só quando a gente tem o apoio de outros professores, de outras professoras, é que a gente se fortalece cada vez mais. E esse grupo, né, formado de mulheres, né, então a gente tem um PIB de 2022-2024 todo de mulheres. Então, toda a coordenação do grupo de história era de mulheres. As 3 supervisoras eram mulheres, coordenadora de área Marcela, mulher, e a coordenadora institucional do PIBID, a professora Lucinete Martins, também mulher. Então, assim, gente, olha que riqueza disso. Tudo, né? Conspirando, né? Tudo conspirando. Tanto que o projeto, né, ele... Claro, ali na sala de aula ele tem um formato, mas a gente extrapolou também os muros da escola porque a gente trabalhou também com entrevistas com essas mulheres. A gente foi até uma comunidade indígena fazer um trabalho de campo com os alunos do PIBID, a gente entrevistou as mulheres da comunidade. Mas, enfim, para a gente chegar no prêmio da CERT, aí é outro momento. Outro momento, né? Sim, porque... O trabalho na escola tinha encerrado e a gente queria fazer também aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui, né? Que é mostrar para as pessoas o que a gente fez. A gente não faz um projeto desse pensando em premiação e nada disso. A gente faz porque é o nosso dever, é aquilo que nos move, né? São as nossas inquietações enquanto profissionais da educação. E... a gente já tinha feito capítulos de livro, a gente já tinha feito várias coisas. E aí surgiu essa possibilidade de participar de um prêmio. Eu nunca me liguei nessa questão de premiação. Eu falei, olha, eu acho que o tema tem tudo a ver com o que a gente fez. Por que não? E aí eu escrevi o projeto no começo de 2024 e esqueci. Eu realmente tinha esquecido tantas outras demandas que a gente tem. São muitas etapas também, né? Exato. E aí, quando passou já pro 2º semestre, eu recebi um e-mail, olha, estamos felizes e tal. E eu não tava entendendo. Aí dizia assim, porque é a primeira vez que Roraima tem inscrito, Rondônia tem inscrito, e Amapá, se eu não estou enganada. Eram 3 estados que nunca tinham inscrito. Né? Isso, que nunca tinham inscrito. E era a 9ª edição. Eu falei, gente, 9ª edição, esses estados nunca se inscreveram. Como assim Roraima nunca se inscreveu? Mas como eu disse, eu não me liguei. Mas enfim. Enfim. Aí sou finalista. Eu falei, gente, olha que bacana, coisa legal. Já estava achando maravilhoso. E aí veio a notícia de que não iam só... Porque... como que funcionou até as edições anteriores, né? Até a 8ª edição. Eles mandavam e-mail para todos os finalistas
E todos os finalistas participam de um e-book de práticas e tal. E somente os premiados viajavam para participar de uma capacitação antirracista. Falei, caraca, eu queria participar dessa capacitação, mas enfim, né, vai ser só para os premiados. Vamos aguardar. E aí, eles marcaram, né, uma videochamada com todas as pessoas para dizer o seguinte: ei, gente, esse ano vai ser diferente. Nós não vamos levar só os premiados. Nós vamos levar todos os finalistas para todo mundo participar da capacitação e só lá vocês vão saber quem são os premiados. Olha só que bacana. E haja coração, né? A ansiedade tinha que esperar um pouco mais, né? Tinha que esperar um pouco mais. Então, foi muito legal porque foram 3 dias intensos. E assim, conhecer pessoalmente Cida Bento, né, o Daniel Bento, a gente teve palestra com a Nilma Lino. Então, foi uma programação... Uma riqueza, né? Demais. Que eu falei assim, gente, pela primeira vez eu não me sinto alienígena. Porque, eu não sei, Antônio, se você, às vezes, dependendo do espaço que você está, você se vê falando e as pessoas parece que ou não estão ligando. Enfim, às vezes não tem muita importância não tem muita você importância. Fala, né? Aí eu ficava muito assim, né? E ali não. Era todo mundo em prol dessa educação antirracista que a gente tem buscado cada vez mais. E eu falei, gente, que sonho. E eu falava para todas as pessoas, eu falei, olha, para mim isso aqui já é a premiação. Para mim, isso aqui é a premiação, independente participar, do que vai ser finalista. Exato. Mas aí vem a premiação, né, premiação. Então, assim, foi importantíssimo, porque Roraima, pela primeira vez, tem inscrito. Vale ressaltar que nós não fomos as únicas premiadas, tá? Roraima teve 2 projetos premiados. O outro projeto foi com a professora Shirley Catão, que ela trabalha com a EJA, e tem um projeto falando sobre a terra Yanomami. Então, também foi um projeto que foi premiado nessa 9ª edição. E, né, assim como o projeto Mulheres que Fazem História e Não Estão nos Livros de História foi super elogiado por todas as pessoas, né? E diz assim, olha, Roraima tem um recado para dar pro Brasil inteiro, né? Então, a gente sempre brinca, eu, Marcela, Cleissumar, Adriana, que a gente está colocando Roraima no circuito. O que é esse Roraima no circuito? É mostrar para a região sul e sudeste que aqui tem tantos projetos bacanas, tem tantos pesquisadores e pesquisadoras que estão, né, cada vez mais produzindo materiais, né, produzindo muitas coisas que outras pessoas também podem utilizar. E, Stephanie, isso é muito importante, porque quando se fala da Amazônia, da região norte... brilham os olhos de pesquisadores de outras regiões e é como se a Amazônia fosse um grande laboratório e nós, né, fizéssemos parte desse laboratório. O que, na verdade, a gente se coloca como sujeito desse processo e não apenas como objeto a ser estudado, né? Exatamente. Eu acho que é muito importante essa tua fala, porque a partir... desse colocar, né, Roraima, colocar a Amazônia nesse circuito, quanto pessoas, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, eu acho que vai moldando um pouco essa visão. A gente quer fazer parte, a gente não quer apenas ser, né, um objeto né, de estudo ali, como sempre foi. E aí eu acho que ter esse protagonismo de uma amazônida, né, que mora, que vive, Sim. que respira, que faz, né, a pesquisa aqui e que está produzindo materiais, como você bem falou, é muito importante. E aí o nosso é um bate-papo curto, né, mas que é muito importante. Acho que a gente traz informações muito relevantes. E dentro dessa programação, Stephanie, nós temos um quadro chamado Nossas Vozes. E hoje nós vamos ouvir uma mensagem da nossa coordenadora nacional do MNU, que é a Rosa Negra, que vai trazer uma mensagem desse dia, né, para os educadores de Roraima e do Brasil. Então, vamos ouvir a companheira Rosa Negra, que é uma sindicalista e coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Olá, sou Rosa Negra, coordenadora do Movimento Negro Unificado,
sindicalista e educadora. O dia 15 de outubro é uma data que celebra o trabalho das professoras e professores, profissionais essenciais na formação de cidadãos conscientes e críticos. Além de transmitir conhecimentos, eles e elas desempenham um papel fundamental na preparação de alunos e alunas para o mundo e para a vida em sociedade. Nesse contexto, a educação antirracista se destaca como uma abordagem vital. Professoras e professores que adotam essa perspectiva promovem um ambiente escolar inclusivo e diverso, onde todos e todas, os alunos e alunas, se sentem valorizadas e valorizados, independentemente de sua origem étnica ou racial. Essa prática não apenas combate preconceitos, mas também estimula a empatia e a solidariedade entre os estudantes. No Dia do Professor e da Professora, é importante reconhecer esses educadores como guias que conduzem seus alunos e alunas por um caminho de humanidade e respeito mútuo. Eles ajudam a construir uma sociedade mais justa, onde a diversidade é celebrada e cada indivíduo é respeitado. Celebrar essa data é, portanto, um convite à reflexão sobre o papel transformador da educação na luta contra as desigualdades e na promoção de uma cultura de paz e inclusão e uma verdadeira democracia racial. Parabéns, professoras, parabéns, professores. Vocês são essenciais para a formação e para a vida. Já estamos encaminhando para o final do nosso programa, mas, como eu acabei de apresentar para vocês, a nossa companheira Rosa Negra, que fez uma fala falando sobre a importância do Dia do Professor e da Professora nessa sociedade que precisamos ainda lutar por uma sociedade com equidade, com justiça social, e a educação tem esse papel primordial através de professores e professoras. Então, nesse dia 15 de outubro, a gente quer fazer essa homenagem a todos os educadores, mas também fazer uma reflexão, principalmente para nossos gestores, prefeitos, governadores, enfim, parlamentares. Essa categoria de profissionais da educação, os professores, é uma categoria que tem historicamente lutado por condições dignas de trabalho. Então, ser professor, qual seria o presente hoje, no Dia do Professor e da Professora? Eu acho que valorização salarial, condições dignas de trabalho, respeito, pelo seu trabalho e, principalmente, que esses profissionais não possam sofrer assédio moral no seu ambiente de trabalho, porque é uma das categorias mais acometidas pelo Burnout, por exemplo. E é um dia de felicitações, mas também um dia de reflexões. É uma categoria que tem um dos mais baixos salários e que deveria ser muito melhor valorizada, ter condições, através do seu suor, de ter exclusividade para trabalhar apenas em uma cadeira, não precisar trabalhar em 2, 3 escolas para poder ter o básico para a sua família. Muitos professores da educação básica não conseguem ter plano de saúde, por exemplo, Ao serem acometidos, os planos de cargos e salário não garantem o salário na integralidade. Então, são reflexões que nós precisamos também fazer. E fazer esse apelo aos gestores, aos parlamentares, dos quais tem a possibilidade de melhorar a vida desses profissionais. Para além disso, a gente deseja, sim, um feliz Dia do Professor e da Professora, porque são, apesar de
todas as adversidades, um profissional de excelência. E aqui, Stephanie, a gente traz você nesse dia e você trazendo aí exemplos, né, que motiva, que faz com que os demais professores e professoras possam, sim, fazer um trabalho de excelência, pensar na sua formação profissional e qualificando cada vez mais a sua prática pedagógica. E gostaria, sim, mais uma vez, de agradecer por sua contribuição e participação, Stephanie, nesse espaço tão importante. Seja sempre muito bem-vinda. E queria ouvir de você, brevemente, uma mensagem nesse dia para os professores e professoras. Antônia, antes de vir para cá, eu estava vendo uma mensagem, né? Que falava, Paulo Freire dizia, né? Como é que vamos ter escolas felizes se nós temos professoras e professores tristes? Então, é basicamente isso que você falou agora há pouco, né? Esse 15 de outubro, ele é um dia, né, da professora e do professor, que a gente lembra com muito carinho de todos aqueles que nos formaram para a gente chegar até aqui, mas a gente também lembra que é um dia de luta. Mais um dia de luta para os profissionais da educação, né? Para os nossos queridos e amados professores e professoras. Mas a gente também tem que lembrar que o nosso aluno e a nossa aluna, eles não esperam, enquanto a gente está lutando pela nossa valorização, pelo nosso reconhecimento. Então, esses projetos, né? Esse projeto em especial que eu tenho falado aqui, ele é uma pontinha de esperança, porque quando eu vejo a minha aluna, meu aluno, escrevendo sobre a história da família deles, eu vejo que eu consegui um pouquinho aí dos meus objetivos enquanto ser professora, mas nem por isso a gente pode parar de lutar. Então, te agradeço mais uma vez pelo espaço, pela troca e desejo a você também um feliz dia da professora. Muito obrigada, Stephanie. Então, um feliz dia para nós. Eu estou feliz de estar com você aqui, né, falando um pouco sobre as nossas vidas, né, sobre a nossa profissão e a de milhares e milhares de outros professores e professoras pelo Brasil afora. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial para você que nos acompanhou até aqui através das plataformas digitais da Defensoria Pública e também pedir para que vocês compartilhem. É muito importante tudo que foi falado aqui hoje. Muita gratidão. Lembrando que o programa A História Contada por Nós tem como objetivo falar sobre todos os assuntos que nos atravessam enquanto pessoas negras, mostrando os dados, identificando as causas, pois só assim poderemos avançar rumo à igualdade racial e por uma sociedade sem nenhum tipo de preconceito. Uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação de Promoção de Política da Igualdade Racial e da Secretaria de Estado de Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Muito obrigada, até a próxima e afroabraços!